Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, comigo tá tudo bem agora, né? Graças a Deus. Eu tô bem melhor agora. Tô passando aqui para explicar um pouco para vocês o que foi que aconteceu comigo, né? Ainda tô bem debilitada, né? Pela situação de tudo que aconteceu. Bom, gente, eu preciso explicar para vocês, né? Bem explicadinho, desde o que aconteceu na quarta-feira, para vocês entenderem, né? Na quarta-feira, gente, eu tinha terminado de fazer umas coisas e eu me sentei lá no sofá. Meu esposo subiu para dormir e eu me sentei lá no sofá para assistir um documentário. E aí, gente, eu tava lá assistindo normal o documentário. E aí eu levantei, aí fiz um chá para me tomar, ainda tomei o chá. E aí voltei e sentei lá de novo, fiquei assistindo. Aí o que aconteceu? Do nada, assim, do nada, gente, do nada. Foi do nada mesmo. Eu senti uma dor muito forte. Mas uma dor, gente, uma dor aguda. Como se fosse uma pontada. E essa pontada, ela veio e subiu assim até o peito. Como que se viesse até o pulmão, assim. Aquela dor, assim, que parecia que tava rasgando tudo por dentro. E na mesma hora que me deu essa dor, eu já não senti o ar, sabe? O ar parece que sumiu assim. E eu tive, foi tão automático que nem eu me toquei que tava acontecendo, né? Eu tive uma crise de pânico junto, na hora do acontecido. Para quem me acompanha, né, no canal, sabe, né, que eu faço tratamento, já tem 7 anos, né, ou mais, que eu faço tratamento, porque eu tive uma depressão. Eu tive várias crises de depressão, né? E nessas depressão eu tive muitas crises de ansiedade e pânico. Então, devido a esse quadro, eu sou acompanhada, né? Pelo psiquiatra, né? Que me acompanha. E acompanhada, eu faço terapia também, né? E passo com psicólogo, tudo. E desde então eu tomo medicação para controlar, né, a depressão e controlar as crises de pânico, né? Porém, já tem um ano que o médico suspendeu minha medicação. Ele me deixou só com a medicação no caso de uma crise, né? Vamos supor que eu tivesse uma crise de pânico, eu sabia qual remédio tomar para controlar até o momento de eu chegar no hospital, né? E por quê? Porque como eu já não estava tendo mais nenhuma crise de depressão, ele resolveu desmamar, né, a medicação e suspender para ver qual que era a reação do meu corpo, se eu ia voltar a ter outras crises, alguma coisa assim. Porém, graças a Deus, né, eu fiquei 1 ano e quase 2 anos. Quer dizer, quase 2 anos não, tem 1 ano e 3 meses mais ou menos que eu não tenho crises nenhuma. Não tinha, né? Crises nenhuma, nem de pânico, nem de ansiedade, nem depressão, nem nada, gente. E aí, mas fazendo tratamento, ainda vou lá, né? A cada 3 meses eu vou para ter o acompanhamento, o médico passa a medicação, né? Para mim pegar né, lá no posto. E sempre tendo acompanhamento, né? Passando pela terapia, fazendo pela psicóloga, tudo direitinho. Porque esse é um caso, gente, que quem tem nunca mais vai ser a mesma coisa. Ela precisa viver eternamente, até o último dia de vida dela, fazendo terapia, passando pelo acompanhamento para poder ter um controle, né? É como se uma pessoa tivesse vamos supor,
uma diabetes. A diabetes você tem que ter controle, pressão alta, você tem que ter um controle. Então, é a mesma coisa quando a pessoa tem um problema, né, na questão mental, né, um problema de depressão, de ansiedade, isso tudo tem que ser tratado, gente. Não tem esse negócio, porque psiquiatra é coisa de doido. Não, não existe isso, tá, gente? Então, vamos lá, voltando ao assunto. Aí, o que aconteceu? Eu tava na sala, terminei de tomar o chá, voltei, me sentei, e aí do nada me deu essa pontada. Essa pontada ela veio, gente, e veio parar aqui, assim, no meu pulmão. Só que quando ela veio rasgando tudo. E na mesma hora que faltou o fôlego, assim, em mim, sabe, assim, que eu não sentia mais a respiração, eu sentia, assim, a crise de pânico vindo, assim, sabe? E ela veio com muito, mas ela veio, assim, numa força, que, gente, que eu não sei explicar. Foi a pior de todas que eu já tive. Eu nunca tive uma crise de pânico tão forte que essa que eu tive a quarta-feira. É tanto, gente, que eu não conseguia me levantar. E eu fui, e meu esposo, que estava dormindo, ele abaixou o celular dele, colocou no silencioso. Eu não conseguia, eu ligava pro meu esposo, ele não atendia. Eu não conseguia subir a escada, porque eu fui me arrastando até a escada, eu não consegui nem ficar em pé. E eu não conseguia, aí eu comecei a bater na escada, sabe? Bater na escada, e ele não escutou, gente. Ele disse que ele não escutou. Aí foi que eu pedi muito, eu pedi tanto a Deus que me desse força para me dar um grito, para ele escutar. Porque eu não ia conseguir subir aquela escada até para vir até aqui no quarto chamar ele. Aí, gente, eu sei que ele ouviu na hora que eu gritei. Eu dei um grito, pedindo socorro. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ele escutou, ele acordou assim, ele escutou eu gritando. Aí ele desceu. E ele me viu no chão e ele falou: fala pra mim o que eu tenho que fazer, fala pra mim o que eu tenho que fazer. Eu falei: liga pro SAMU e pega meu remédio. Aí ele falou: que remédio? Eu falei: pega meu remédio. E eu não conseguia falar, sabe? Eu só falava isso. Eu não conseguia falar mais nada. E eu sem ar para respirar. Aí ele ligou pro SAMU. Aí o médico do SAMU tentando conversar comigo, e eu só escutando ele falando, né? E ele tentando me tranquilizar para me poder falar onde estava o remédio, né? E aí o médico conversava comigo e com meu marido, conversava comigo e com meu marido. Aí eu comecei a ficar mais calma, né? Comecei a fazer a técnica, né, de respiração, que o médico começou a fazer do outro lado, né, comigo, me ajudar a fazer a técnica de respiração para mim poder voltar, né, para poder falar, né? Ai, peraí, gente. Aí aí ele pegou e falou, né? Fala pra ele onde é que tá o seu remédio. Aí eu peguei e falei, na minha bolsa. Por quê? Gente, eu sempre deixo um remédio lá embaixo. Eu sempre deixo um aqui, uma caixa aqui, uma caixa lá embaixo. E deixo nas minhas bolsas, uma caixa né, em cada bolsa. Só que o de lá de baixo, no dia que eu fiz faxina, eu tirei de lá. Porque como não tava dando mais crises, o que eu fiz? Eu falei, eu vou guardar esse remédio, vou deixar mais aqui não, porque é até perigoso ficar aqui, né? Aí eu peguei e trouxe para aqui para cima. E olha só o que acontece, né, gente? Tivesse deixado lá em cima, né? Bom, enfim, aí eu sei que... lá em cima não, lá embaixo, né? Aí eu sei, gente, que eu peguei... Aí eu tomei... Ele falou, toma um comprimido que é pra ajudar você a chegar no hospital. Aí eu tomei o comprimido, aí esperei 5 minutos, porque com 5 minutos você começa a fazer efeito. Aí meu esposo pegou a chave do carro, me colocou no carro e a gente foi pro hospital. Aí a gente chegou no hospital, passei lá no médico, tudo, o médico... Eu falei pro médico que eu tava sentindo muita dor no pulmão e que eu não tava aguentando, mas só que eu acho que, devido à crise de pânico, ele achou que eu tava só
com essa dor por causa da crise de pânico. Eu acho que foi isso que passou na mente dele. Enfim, ele pegou, o que ele fez? Ele me deu um tranquilizante. Ele me deu uma injeção, mandou eu aguardar um pouco, esperar, né? E mandou para casa. Aí quando foi no outro dia, eu dormi o dia inteiro, gente. Eu dormi o dia inteiro. E quando foi a noite que eu acordei, eu fui acordar à noite do outro dia. Aí quando foi a noite que eu acordei, eu fui tomei um banho. Meu esposo trouxe aqui no quarto mesmo. Eu tomei meu banho aqui no meu banheiro do quarto. E aí meu esposo subiu já com alguma coisa para me comer, porque eu não tinha comido já fazia quase 24 horas. E aí, gente, eu não consegui comer. Porque quando eu fui comer, eu senti a garganta doendo. E aqui, essa parte toda minha aqui, ó, doía tudo. Aqui e aqui assim. E eu fui tentar engolir e eu não conseguia. Aí meu esposo pegou e falou assim, mas você precisa comer, você precisa se alimentar, você tá mais de 24 horas sem comer. E eu não conseguia, gente. E aí começou aumentar aquela dor, a dor toda aqui desse lado, né, da garganta, do nariz, ardia, queimava o meu nariz. E a falta de ar, né? A falta de ar. E à noite, eu sei que, enfim, a gente não foi no hospital. E eu passei a noite toda assim, com essa falta de ar, a garganta inflamou, ouvido inflamado, nariz queimando, e como se estivesse tudo queimando aqui assim, e aquela dor no peito, né? No pulmão, eu sentia que a dor era no pulmão. Aí quando meu esposo foi trabalhar, e eu passei o dia com febre, aí já começou a me dar febre, começou a me dar aquela tremedeira, né? Aí eu falei, liguei pro meu esposo falou, tá, eu tô indo pra casa então. Aí ele veio pra casa. Aí ele chegou em casa, eu me arrumei, e aí a gente foi pro hospital. Aí foi quando eu coloquei um vídeo aí, um shot pra vocês aí aí no YouTube e coloquei lá no Instagram, no Reels, né, falando o que tava acontecendo, e lá no meu Instagram, né, normal, colocando lá porque tava acontecendo, que eu tava gravando, né, porque sempre eu gravo 2, 3 vídeos na semana pra vocês. Aí, minha gente, eu só sei que, o que acontece? Cheguei lá, a médica nem olhou na minha cara. Ela simplesmente mandou tomar paracetamol, foi a receita que ela me deu, ela não examinou, não olhou nem na minha cara. E mandou para casa. Gente, eu passei a noite toda com febre, me tremendo, me batendo na cama. Não deixei meu esposo dormir. Eu passei a noite toda assim. Ele falou, você quer voltar lá? Eu falei, não vou voltar lá, por quê? Vou chegar lá, é a mesma médica, né, que é plantão dela. E ela, o que ela vai fazer? Ela não vai passar mais nada para mim, porque já passou paracetamol só e não fez nada, né? Imagina eu chegar lá desse jeito, ela quer que ela não vai fazer nada mesmo. Aí ele pegou e falou assim, você quer ir para outro hospital? Só que o outro hospital ficava um pouquinho mais longe, né, gente? Aí eu falei, não, vamos esperar até de manhã, porque é troca de plantão. Aí o que aconteceu, gente? Aí no outro dia eu fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, a gente já saiu daqui bem cedinho, gente, bem cedinho mesmo. Aí cheguei lá, aí tinha trocado o plantão, né? Aí era um médico, gente, que médico excelente. Eu falo pra vocês, eu peguei um médico, mas que o médico me examinou do pé à cabeça, assim, sabe? Ele pediu tudo quanto é exame, gente. Ele pediu exame de sangue, pediu raio-x, olha, ele pediu um monte de exame. Examinou o ouvido, a garganta, né? Falou que realmente eu tava com sinusite atacada, garganta inflamada, o ouvido tava muito inflamado também. E aí ele falou, eu quero saber a dor do pulmão. Por que tá essa dor, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Aí expliquei para ele da crise de pânico que eu tive por causa da dor, né, que me deu no pulmão. Aí ele falou assim, pode ter dado um gatilho em você, porque você sentiu falta de ar. Na hora que te deu a dor aguda, você sentiu falta de ar e te deu gatilho. Aí por isso que você teve a crise de pânico junto. Aí ele explicou para mim tudo direitinho. Aí eu fiz o raio-x, aí ele falou assim, ó,
tem uma infecçãozinha aqui, mas assim, não é muito, tá? Não é nada que se assuste. Vamos colocar bezetacil aí, né? Você vai tomar uns anti-inflamatórios aqui e tal. E você vai tomar em casa também o remédio que eu vou passar. E qualquer coisa você volta. Aí tomei e vim embora pra casa. Passei o resto do dia em casa. Aí, à noite, começou a febre de novo. E nada deu melhorar. Nada deu melhorar. E foi piorando. E a dor piorando. E a dor piorando do pulmão. Aí, quando foi no domingo, acho que foi no domingo, não, na segunda-feira, aí na segunda-feira, isso foi no domingo, tá? Aí quando foi na segunda-feira, eu voltei de novo, porque eu já não tava mais aguentando. Aí voltei lá, aí foi uma médica que me atendeu. Aí essa médica também, uma médica excelente, gente, ela ficou meia hora comigo dentro do consultório, perguntando, fez várias perguntas pra mim, me examinou do pé à cabeça também. Procurou saber tudo o que estava acontecendo comigo, o que eu estava sentindo. Pediu outros exames para mim, pediu outro raio-x. Ela falou, eu quero comparar esse raio-x que o médico pediu para você e eu quero comparar com esse agora, porque pode ser que tenha dado alguma alteração. Aí, gente, aí ela pegou, aí eu fiz o raio-x, tomei as medicações lá, né, que ela falou para mim tomar, e fiz o raio-x, e aí o que aconteceu? Aí deu realmente que era o princípio de pneumonia, né? Aí ela falou assim, ó, já vamos tratar, já vamos entrar com antibiótico para não piorar isso, né? E aí, assim, ela falou que já era uma pneumonia, né? Mas assim, tava bem no começo, não tava pegando o pulmão todo, né? Mas tava nos dois, mexendo nos dois já. E aí, ela me passou medicação, antibiótico para tomar em casa. Eu estou tomando, tá? O antibiótico. Outras medicações também que ela passou, né? Que é para sinusite, né? Para a inflamação da garganta e do ouvido passou, graças a Deus. Mas como vocês estão vendo, não sei se vocês veem as bolsas, né? Que isso aqui que são as bolsinhas que tem, né? Tá tudo inflamado ainda. Tá tudo cheio ainda, muita secreção. E aí ela falou, né? Para mim fazer a lavagem no nariz, tomar a medicação direitinho, né? E é isso, gente. Então eu tô fazendo muito repouso também, né? Ela falou pra você, faz repouso, come direitinho, mesmo sem vontade, né? Porque a idade também, né? A gente já com a idade avançada, as tendências são piorar, né? As coisas. Então, assim, é perigoso, né? Então faz tudo direitinho que eu tô te falando que vai dar certo. E qualquer coisa, volte. Né? Não fique com dor em casa, não fica com falta de ar, né? Se você vê que a tosse está piorando, pode voltar, né? Enfim, gente, aí eu tô, né, fazendo tudo direitinho, do jeito que ela pediu, né? Tô repousando bastante. De ontem para cá eu já percebi, né, que eu dei uma boa melhorada, né? Que eu tô bem assim, melhor para conversar, sabe? Porque eu nem conversava, gente. Eu começava a conversar, já me dava falta de ar. Como vocês estão percebendo, eu já tô bem melhor, porque eu tô falando, né? E não tá me dando tanta. Eu não tô puxando tanto, né? Como eu tava. E graças a Deus, né? Eu tô melhorando. Então é isso, gente. Eu só tô gravando aqui para vocês para tranquilizar, porque muita gente lá no Instagram perguntou para mim o que estava acontecendo, né? O pessoal que é inscrito no canal, vai lá no Instagram, aí pergunta, né? E eu sempre respondo, né? Então, só que assim, muitas vezes não dá pra gente explicar em detalhes, né? A gente vai tentar, né, explicar, mas às vezes não dá pra explicar assim nos detalhes, né? Mas tem muita gente que falou que estava orando por mim, que estava intercedendo, né, pedindo a Deus, né, para que Deus me cure. E eu acredito, gente, eu acredito na força da oração, né? Eu também sou cristã, né? Eu acredito,
né, que quando há dois, três, né, reunidos no nome do Senhor, né, ali o Senhor se faz presente, como a palavra dele fala, né, e, e aqui não só tem um, dois, três, né, são vários que estão orando, que estão intercedendo, né. Tem aqueles que torcem realmente, né, para o pior, né, mas esses aí a gente entrega na mão de Deus e deixa eles com o Senhor, né, que Deus é justiça e nada como a justiça de Deus, né? Deus faz justiça na hora certa, no tempo certo. Ele cobra direitinho de quem precisa, né? E para aqueles que têm orado, que têm intercedido pela minha vida, eu agradeço, né? Muito, né? Eu também oro muito por vocês que são inscritos no meu canal, né? O meu canal, gente, ele é um canal que ele é voltado só para o meu lar, né? Para minha rotina do meu dia a dia, né? Para quem não sabe. Então, você que chegou aqui, viu esse vídeo, ainda não viu meus vídeos, né, no canal, lá tem receitinhas, né? Tem minha rotina, né? É, tem meus momentos, né? Com os meus netos, né, do meu dia a dia, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, deixe seu like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, né? Acione o sininho de notificações, né, também. E é isso, minha gente. Me ajude a fortalecer esse canal, tá bom? Você que já é inscrito, deixe seu likezinho, né? Sempre deixe seu like lá no canal. Me ajuda, tá bom, gente? Tá bom? E lá no Instagram também, vocês podem me acompanhar lá, tá? No Instagram. Inclusive, na descrição, né, do meu canal, né, quando você abre meu canal, tem a descrição do Instagram. Na descrição aí tá o link do meu Instagram, tá? Então, você clica lá, você já vai entrar no meu Instagram, tá bom? É na descrição do canal, tá bom, gente? Então é isso, gente. Ó, a minha cor tá começando a voltar, bem devagarzinho. As olheiras estão começando a ir embora, né? Como vocês estão percebendo, ainda tá, né? Meio que pretinho aqui, ó, né? Mas aos pouquinhos, né, já tá voltando a cor. Meus lábios ainda estão, né? Ainda bem branquinho, mas, né? Aos poucos já tá voltando a cor normal. E é isso, minha gente. Tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, né? Se cuidem, tá? Se cuidem. Se vocês sentirem alguma coisa, vão pro hospital. Não espere, né? Qualquer coisa que vocês sentirem. Porque, olha, gente, o que eu mais eu vi lá do médico, dos dois médicos que me atenderam, os dois últimos, é que tá tendo um surto, né? De pneumonia. E o coronavírus tá voltando com muita força, né? Então, se cuidem, gente. Se cuidem, porque tem muita gente aí que tá tendo pneumonia e por consequência do vírus do coronavírus. Tá bom? E nem imagina que tá com o coronavírus, mas está, e aí já vem a pneumonia. No meu caso, gente, graças a Deus, eu fiz o teste lá, né? Não deu nada, graças a Deus, né? Mas só deu a infecção mesmo. Mas, assim, vamos se cuidar, né, gente? Vamos se cuidar, porque não é fácil, né? A gente sabe que é muito sério. As doenças estão aí, cada vez mais esses vírus estão ficando mais resistentes, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Se cuidem, viu? Se cuidem mesmo. Qualquer coisa já vão pro hospital e já façam logo o que tem que ser feito, tá? Não fiquem com remédio caseiro, uma coisinha aqui, outra ali, não, gente. Que isso é muito sério. As coisas não estão mais como antigamente, não. As coisas, esses vírus de hoje, eles estão sofrendo muitas mutações. Quando a gente vê, nem a medicação que até a médica falou pra mim, ó, eu tô te passando essa medicação aqui hoje, né? Então, se você tiver Deus me livre, né? A gente não deseja, mas se você tiver outra pneumonia, vamos supor uma pneumonia seguida da outra, já não pode ser nem essa medicação mais, porque já não serve. Porque o vírus, ele sofre uma mutação, né? Então, por isso que você tem que fazer tudo direitinho que eu tô te falando, porque é pra não voltar, né?
não piorar, não voltar, né? Porque o SUS não oferece muito, sabe, gente? Não tem muita medicação. Não tem, como que fala assim? Ele não tem, a gente não tem muita opção, né? De medicação no SUS. Então, é muito complicado, sabe? Então, assim, é bom a gente se cuidar mesmo, né? Se cuidar e fazer tudo direitinho, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá bom? Vão me acompanhando aí. Não esquece de deixar o likezinho. Assistam os outros vídeos lá atrás. Tem bastante vídeo que eu coloquei, né? De compra do mês, né? As compras, compra do açaí, no atacadão, né? Faxina. Do dia que eu fui lá fazer a gente foi dar uma olhada lá, fazer pesquisa, né? Do imaterial, né? Da reforma da casa, que a gente agora vai dar segurada, né? Até eu melhorar. E tem bastante coisa, gente. Vai lá, dá uma olhadinha, deixa seu likezinho lá, faça seu comentário. Eu respondo, gente. Eu respondo vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá? E tchau. Eu vou deixar vocês atualizados, tá bom? Pode deixar. Que eu vou estar sempre colocando alguma coisinha aqui pra vocês, tá bom? Tchau, gente. Fique com Deus.